Fala, jovem! Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Ele vai ser mais voltado para quem não sabe nada ou quase nada de Blender e quer aprender a usar o programa. Ele vai ser dividido em duas etapas. A primeira é a apresentação da interface do programa e falar por cima o que cada coisa faz. E a segunda é criar esse objeto aqui, que é uma caixa de madeira. Vamos fazer cada etapa passo a passo para aprender na prática como usar as ferramentas. Se você não quiser ver a apresentação do programa, pode pular para o tempo que está aparecendo aí na tela. Aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever para receber sempre o conteúdo de desenvolvimento 3D e de jogos. Deixa seu like no vídeo e ativa o sininho. Sem mais delongas, pega lá um café e bora! Então, ao abrir o Blender damos de cara com essa tela. Ela se chama Splash Screen. É tipo um mini gerenciador de projetos, onde você pode abrir projetos recentes, criar novos e etc. Para fechar ela é só clicar fora. E assim damos de cara com essa tela. Essa parte se chama 3D View, é onde ficam os objetos 3D e outros componentes da cena. É nele que trabalhamos boa parte do tempo. Para nos movermos na cena, usamos o botão do meio do mouse para rotacionar. Para arrastar a tela, é só segurar Shift e clicar com o botão do meio do mouse, e o zoom é só rolar a bolinha. Por padrão, o 3D View vem com 3 objetos. A câmera, que serve basicamente para renderizar o objeto. A imagem ou animação vai sair através dos olhos da câmera. Depois temos uma luz, que faz a iluminação da cena. Nesse caso é uma luz simples. E por último, e também menos importante, temos um cubo. Aqui em cima temos os menus padrão dos programas, onde você pode salvar, abrir, exportar, abrir as configurações, etc. No caso do Blender, é aqui que podemos fazer a renderização e tal. Aqui do lado temos outros tipos de menus. Eles alteram o layout do Blender conforme o que você precisa fazer. No caso, estamos em Layout. Se quisermos colocar um material ou textura no nosso objeto, vamos aqui no menu Shading. Cada vez que clicamos em um desses menus, tudo se reorganiza para que fique melhor de trabalhar. Pode dar uma olhada geral nele se quiser, mas conforme o tempo a gente vai vendo cada um deles com o objetivo específico que eles têm. Aqui ao lado temos o que chamamos de coleções, onde ficam os objetos da cena em forma de lista para melhor organização. Quando clicamos em um objeto aqui, ele é selecionado no 3D View e vice-versa. Você pode adicionar várias coleções da mesma forma que você adiciona pastas no computador e pode organizar o seu projeto dessa forma. Aqui embaixo nós temos as muitas propriedades do projeto. Cada menu desses é responsável por alguma parte e alguns ainda mudam de acordo com o tipo de objeto selecionado. Por exemplo, aqui temos as propriedades do render, como resolução, frame, que começa e termina a animação, local do arquivo de saída, etc. Aqui temos os modificadores, que fazem alteração na malha sem precisar alterar a malha em si. Aqui temos as propriedades do material do objeto e assim por diante. Vamos conhecendo eles aos poucos conforme vamos usando, então pode ficar tranquilo. E aqui embaixo temos a timeline, que é usado para rodar animações basicamente. Aqui embaixo do menu temos esse Dropbox com vários modos de interação. Aqui estamos no modo de objeto, onde podemos selecionar e posicionar todos os objetos em cena. Para mover os objetos na cena, podemos usar a tecla G no teclado. Para não aplicar o movimento e voltar para a posição normal, é só apertar o botão direito do mouse ou o ESC. Para termos mais controle, podemos limitar o eixo em que movemos o objeto. Os eixos são essas linhas aqui na cena. A verde é o eixo Y, a vermelha é o eixo X e a azul, que não aparece aqui, mas aparece nessa bola, é o eixo Z. Então, para limitar o movimento por eixo, podemos apertar G para mover em um dos eixos, por exemplo, o X. Assim, o objeto só se move no eixo X. Mesma coisa com os outros eixos. Também é possível mover em 2 eixos, excluindo um. Por exemplo, se eu não quero mover o objeto para cima e para baixo, eu excluo o eixo Z apertando o Shift Z.
Assim ele só se move nos eixos X e Y. Podemos também alterar o tamanho do objeto apertando S e arrastando. A mesma jogada dos eixos funciona com o tamanho também. E outro comando importante é a rotação, que pode ser feito usando o R no teclado. Os eixos também funcionam aqui. No modo objeto podemos fazer essas alterações citadas, mas não podemos mudar a forma do objeto em si. Para fazer isso, vamos entrar no modo de edição, vindo aqui nesse menu e selecionando, ou também apertando Tab, que é o atalho e fica mais fácil. No modo de edição, podemos ver que o objeto fica com uns pontos nos cantos. Eles são chamados de vértices. Podemos selecionar eles individualmente e fazer alterações, como mover ou selecionar mais de um e aumentar o tamanho ou rotacionar. Assim, podemos alterar a forma do objeto. Note que no modo de edição não conseguimos selecionar os outros objetos. Podemos apenas editar o objeto selecionado. Certo, agora que você já sabe o básico do programa, vamos partir para a prática. Primeiramente, no modo objeto, vamos excluir esse objeto apertando X e clicando em Delete. Depois vamos adicionar um novo cubo na cena, pressionando Shift A, vindo aqui em Mesh e selecionando o Cube. Vamos aumentar um pouco o tamanho dele pressionando S e arrastando com o mouse. Apertamos Tab para entrar no modo de edição, apertamos 3, a tecla 3, para mudar o tipo de seleção por face. Deixamos todo o objeto selecionado. Se você desselecionou ele, é só apertar A para selecionar tudo novamente. Agora apertamos I duas vezes para fazer um inset e arrastamos levemente o mouse, até ficar mais ou menos assim. Para aplicar a operação, clicamos com o botão esquerdo. Agora pressionamos Alt E para abrir o menu de extrusão. Selecionamos a opção Extrude Faces Along Normals e arrastamos o mouse até ficar mais ou menos assim. Vamos selecionar todas as faces do meio, exceto uma. Para selecionar mais de uma, é só segurar Shift e ir clicando nas faces. Agora vamos apagar essas 4 faces, apertando X e escolhendo faces. Agora temos esse objeto vazio. Vamos agora no lado onde ficou uma face e vamos fazer alguns cortes nela, apertando Ctrl R. Podemos aumentar o número de cortes girando a rodinha do mouse. Deixamos em 3 cortes mesmo e clicamos para aplicar a operação. Cada risco desses vai representar uma tábua na nossa caixa. Agora selecionamos somente as linhas de dentro do quadrado e pressionamos Ctrl B de Bevel, que é a ferramenta que cria cantos. Podemos aumentar e diminuir a quantidade de linhas com a rodinha do mouse também. Vamos deixar em 3 linhas cada, arrastamos até ficar uma próxima da outra e lembre-se de clicar com o botão esquerdo para aplicar a operação. Agora vamos selecionar cada linha do meio das linhas que criamos, clicando e segurando Shift. Pressionamos G e X para mover somente no eixo X, ou Y se a face que você deixou está no lado Y, e vamos arrastar para o meio, criando essas fendas. Acho que aqui foi um pouco demais, eu vou arrastar de volta um pouco. E agora temos esse efeito de tábuas. Mudamos para a seleção de faces, apertamos 3 no teclado normal, ou clicando aqui em cima. Clicamos e arrastamos para formar essa caixa de seleção e selecionamos todo esse quadrado. Vamos separar essa parte selecionada do nosso objeto atual, criando 2 objetos separados. Para isso, pressionamos P e selecionamos a opção Selection. Pode ver que aqui na coleção apareceu o objeto Cube 0001, mostrando que tem 2 objetos em cena agora. Vamos sair do modo de edição pressionando Tab e vamos replicar essa tampa da caixa para todos os lados que excluímos. Por que fizemos dessa forma? Para não ter o trabalho de fazer o mesmo processo dos vãos em todos os lados, e assim economizando tempo. Para replicar, vamos usar um modificador chamado espelho. Vamos aqui nesse menuzinho do lado, com cara de uma chave, clicamos nessa caixa e selecionamos Mirror. Imediatamente a tampa é espelhada do outro lado. Agora vamos duplicar a tampa, criar uma cópia, pressionando Shift D. Clicamos com o botão direito para não mover do lugar, depois vamos rotacionar ela no eixo Z
pressionando R e Z, e aqui podemos digitar o ângulo em que queremos rotacionar. Então eu vou digitar 90 para rotacionar em 90 graus e pressionar Enter para aplicar a rotação. Vamos fazer o processo mais uma vez, Shift D para duplicar, botão direito para não mover e rotacionamos dessa vez no eixo X, pressionando R mais X e digitamos 90. Temos aqui uma caixa com todos os lados com tábuas. Para dar um toque a mais, vamos criar um X nos lados, igual a imagem no começo do vídeo. Ainda no modo objeto, vamos adicionar um novo cubo pressionando Shift A. Arrastamos ele para o lado, pressionando G e Y. Agora vamos mudar o tamanho dele para ter o formato de uma tábua, apertando S de Scale e Y e arrastamos até ficar na espessura de uma tábua. Fazemos a mesma coisa com o eixo X, pressionando S e X. E aumentamos a altura dele pressionando S e Z. Vamos mover ele na frente da nossa caixa, pressionando G, Shift mais Z para excluir o eixo Z e mover nos eixos X e Y. Pressionando N, podemos abrir as propriedades do objeto de posição, tamanho e rotação. Aqui temos os números que demonstram cada uma dessas propriedades. Podemos arrastar aqui para mover o objeto ou digitar qualquer número para pormos ele em posição. No eixo Y da posição, vamos digitar 0 para que ele fique bem no meio. Com o objeto aparecendo na frente da caixa e bem no meio dela, vamos rotacionar ele no eixo X em 45 graus. Caso não tenha ficado do tamanho certo, podemos alterar o tamanho pressionando S e 2 vezes o Z para aumentar o tamanho no eixo Z do objeto. Se apertar somente uma vez, ele considera o Z global, mudando o tamanho dessa forma, que não é o que queremos. A tábua tem que ficar mais ou menos assim. Certo, agora vamos entrar no modo de edição. Vamos fazer 2 cortes na tábua, mais ou menos da espessura da tábua, um de cada vez. Agora mudamos para o modo de seleção por face, apertando 3. Selecionamos essa face aqui, pressionamos E para fazer uma extrusão e arrastamos até o canto. Vamos fazer a mesma coisa com a face de baixo, E para extrusão e arrasta. Um X está feito. Vamos replicar ele da mesma forma que replicamos as tampas. Vamos no menu modificadores e adicionamos um modificador de espelho. Note que ele não foi espelhado. Isso é porque o ponto de origem, que é esse pontinho laranja aqui, não está no centro da cena. Então, para ele funcionar, vamos colocar a origem do objeto no centro da cena. Vamos aqui nesse menu Object, Set Origin e selecionamos Origin to 3D Cursor. O cursor 3D é essa paradinha aqui no centro. Quando clicamos, o X já é espelhado do outro lado. Agora só precisamos duplicar ele mais uma vez com Shift D e rotacionar no eixo Z 90 graus. E pronto. Aqui eu notei que a parte de trás do X está aparecendo aqui. Então eu vou excluir o X duplicado, remover o modificador, mover ele um pouco para frente, setar a origem para o cursor 3D novamente, colocar o modificador de espelho e duplicar e rotacionar novamente. Basicamente eu desfiz o processo para mover o objeto um pouco mais para frente e refiz o processo novamente. E é isso aí, terminamos de modelar a nossa caixa de madeira. Se quiser, pode adicionar uma textura vindo aqui em cima no menu Shading, selecionando o objeto e colocando uma cor marrom para dar um toque de madeira. Podemos aplicar a mesma textura para todos os objetos da caixa, clicando nessa bolinha aqui e selecionando o material que criamos anteriormente. E é isso aí, primeira etapa concluída. No próximo vídeo vamos ver como aplicar uma textura legal para deixar a nossa caixa mais interessante. Já deixa seu like no vídeo se ele foi útil e me segue no Instagram. Até a segunda parte. Fui!